Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja habitando no seu coração e na sua vida. Estamos aqui com muita alegria e satisfação para o comentário de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o professor Márcio Antônio, nós estamos em Curitiba, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em uma de suas congregações no bairro do Caiuá, cidade industrial de Curitiba. O pastor dirigente dessa congregação é o pastor Walter Rodrigues de Jesus, que também exerce o cargo de vice-presidente das Assembleias de Deus em Curitiba, e o presidente é o pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi. E aqui na congregação, os superintendentes Fabiano Purcotti, Samuel de Lima, que comandam uma grande equipe de professores, secretários, sempre valentes na linha de frente para levar até você, aluno e aluna na escola dominical, as aulas semanais. Lembrando que também nós temos aulas presenciais agora, né, Fabiano? Também está acontecendo nos domingos de manhã, no horário de costume, às 9 horas da manhã, aqui em Curitiba, nas Assembleias de Deus. Você que não faz parte do grupo de risco do vírus, tem boa saúde, venha para a igreja adorar a Deus, venha compartilhar na comunhão com os irmãos, com os professores, com o pastor, enfim, com a tua comunidade cristã. A lição de hoje é a lição de número 11, que corresponde a 13 de setembro de 2020, domingo 13 de setembro de 2020. O texto dessa lição, o tema dela é Esdras, ou Esdras, como queiram, vai a Jerusalém ensinar a palavra. Nós estamos numa sequência. Os alunos sabem, aquele que nos acompanha já sabe, nós estamos numa sequência desse terceiro trimestre de 2020, falando sobre os princípios divinos em tempo de crise. Nós estamos estudando sobre a saída do povo de Israel, que ficou 70 anos exilado na Babilônia, voltando para a sua terra, voltando para Jerusalém. Já estudamos aqui sobre a oração de Daniel, já estudamos aqui sobre a reconstrução do templo, já estudamos sobre a reconstrução do muro, já estudamos sobre os profetas Ageu, Zacarias, e agora chegamos então na lição que vai nos trazer um pouco do que aconteceu com o professor, o sacerdote Esdras, saindo da Babilônia e indo para Jerusalém para ensinar o povo. Porque sem ensino, sem orientação, sem instrução, o povo se perde, o povo não chega a lugar nenhum, nós não chegamos a lugar nenhum, e é por isso que Deus sempre conclamou o seu povo, a igreja, para estudar a sua palavra. A Bíblia Sagrada, se você crê, ela é a palavra de Deus. Se você não crê, ela também é, mas nós temos que crer, pôr no nosso coração, sem dúvida, que ela é a palavra de Deus e é ela que nos orienta. A leitura bíblica em classe desta lição está no livro de Esdras, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 12. Você pode acompanhar pela lição ou pela Bíblia aí na sua casa, onde você estiver nos dando a honra da sua audiência. E também divulgue essas aulas que estamos fazendo, porque é a palavra de Deus que está sendo anunciada. Presencial ou por vídeo, ela está sendo anunciada. E a nossa missão é anunciar a palavra do Senhor até que Ele venha. Na nossa lição de hoje, nós vamos ver que, depois que veio muita gente já da Babilônia, já estava estabelecido em Jerusalém, já tinha o templo, Neemias terminou a construção dos muros, nós vimos isso na aula passada, e agora chega então o Esdras para ensinar a palavra, para ensinar a lei de Moisés, aquela lei que Deus deu lá atrás, estava guardada sempre para orientar o povo. E agora então chega o Esdras. Aqui diz na nossa lição, no primeiro tópico, que o rei Artaxerxes envia Esdras para Jerusalém. Os judeus sob o domínio dos persas, né? Quando o reino da Pérsia derrotou Babilônia, os judeus que viviam naquele lugar passaram automaticamente ao domínio do governo persa. Os judeus puderam logo constatar que os persas eram mais brandos que os babilônicos.
Esdras é enviado a Jerusalém para ensinar a lei de Deus. Então, veja, mudou de governo, mudou o rei, e agora então é a hora do Esdras voltar para a terra dele para ensinar a lei. E aqui nós já aprendemos uma lição, viu, Fabiano? Meu amigo Fabiano, superintendente, que está aqui comigo. O Esdras se preparou durante todo o tempo que esteve fora da sua terra. Ele ficou se preparando, estudando, memorizando, para depois ensinar. Aqui a lição que nós podemos aplicar para a nossa vida é que é no tempo de Deus que as coisas acontecem. Por que o Esdras não foi chamado para ir no primeiro grupo de pessoas que foi há mais de 80 anos antes? Porque não era o tempo de ensinar a palavra ainda, não era o tempo dele estar lá. Mas, no entanto, ele ficou lá na Babilônia, ensinando os judeus lá e guardando a palavra, pronto, se preparando para, quando chegasse o momento que chegou, ele pudesse levar, então, o conhecimento. E o interessante é que ele mesmo diz isso, deixa eu ver se eu encontro aqui, Esdras, no capítulo 7, que nós temos, para ver o que ele mesmo fala, no capítulo 7 e no versículo 10. Diz assim, olha o que diz: porque Esdras tinha preparado seu coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Então ele tinha buscado, o que é isso? Ação. Ele tinha procurado se preparar porque ele sabia que o momento de ensinar ia chegar. Às vezes a gente vê muita coisa acontecer, Fabiano, de pessoas que não querem aprender nada e já querem sair ensinando. Não dá certo, não vai dar certo. Mas se preparar, se ficar na dispensação, no tempo de Deus, aí quando Ele te chamar, vai ser uma bênção, pode ter certeza. Então Esdras vai para Jerusalém ensinar a palavra. O rei mandou chamar ele, né? Mais uma vez veja o tempo de Deus, ele não forçou nada, ele não mandou carta, ele não fez nenhum tipo de protesto, ele continuou servindo a Deus lá no país estranho. Aí o rei mandou chamar, ele foi conversar com o rei. O rei se admirou do conhecimento que ele tinha da lei judaica e do povo judeu, e então o rei resolveu que o Esdras tinha que voltar, tinha que ir para Israel para ensinar, para continuar ensinando lá em Israel. Ou seja, ali onde ele não estava sendo útil mais, ele tinha que ir lá para o meio do povo dele, tinha que ensinar lá. Chegou a hora dele sair dali e ir para Israel. E ele foi. Aí aqui da revista diz, no terceiro subtópico, aqui o rei dá uma carta para ele, né? O rei enviou com Esdras uma carta escrita em aramaico, que está registrado no livro de Esdras, no capítulo 7. Através dessa carta, o rei fez um decreto ali, dando total embasamento daquela ida do Esdras, que ele não poderia, ninguém poderia embargar ou parar ele pelo caminho, ou então dizer que ele estava fugindo, nada disso, porque tinha um documento assinado pelo rei. E aqui diz, olha, qualquer judeu que desejasse poderia acompanhar Esdras a Jerusalém. Isso que o rei decretou. Os que fossem a Jerusalém poderiam levar consigo ouro, prata, voluntariamente dados pelo rei e seus conselheiros, ou dados como oferta voluntária do seu povo, ou do povo, ou seja, podiam levar tudo que eles tinham lá. Também os vasos sagrados que ainda estavam na Babilônia, que foi levado do templo lá na invasão dos babilônicos, também voltaram. O Esdras trouxe. Despesa seria paga pelo tesouro do rei. Não seriam impostos aos servidores do templo direitos, tributos ou rendas. Esdras poderia nomear regentes, juízes, para que a vida eclesiástica viesse a funcionar conforme a lei de Deus. E aí é interessante, aqui diz assim: Esdras louvou a Deus que tinha inspirado o rei a fazer tudo isto, estendendo-lhe a beneficência perante o rei. Ou seja, o Esdras entendeu quem é que estava movendo o coração do rei. Era Deus. E ele então
louvou a Deus e demonstrou toda a gratidão a Deus pelo que estava acontecendo. Isto é lição de vida para nós. Em tudo dai graça, porque tudo é a vontade de Deus. Tudo. Nós temos que ter gratidão a Deus. A gratidão, Fabiano, é um mural, é um memorial que fica na presença de Deus. Então, quando nós temos gratidão por Deus, fica registrado no céu, no memorial, é a gratidão que nós temos de reconhecer que tudo que temos, que somos, vem de Deus. É dele, por ele e para ele que nós temos que viver nessa terra e fazer a sua obra. O segundo tópico vai dizer que Esdras ensina a palavra ao povo, né? Já está chegando em Jerusalém, ele já vai trabalhar, já vai ensinar a palavra, né? Conforme a ordem do rei Artaxerxes, Esdras viajou para Jerusalém acompanhado de um grupo de judeus. Ele foi, quando ele chega lá, ele já começa a ensinar a palavra de Deus. E lá no quarto subtópico diz: o ensino foi maravilhoso. O povo, ao ouvir a leitura, começou a chorar e a lamentar-se. Neemias e Esdras tiveram de intervir, exortando-os que se alegrassem no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. O povo então foi comer, beber e festejar, porque todos entenderam as palavras que lhe fizeram saber através do Esdras ensinando. Nós estamos há muito tempo esperando e orando para que aconteça um grande avivamento no nosso país, um avivamento espiritual, um despertamento que leve a um avivamento espiritual. Mas pela palavra de Deus, Fabiano, avivamento só acontece pela Bíblia, pelo amor ao ensino, pelo amor à palavra de Deus. Está aqui, o exemplo. O Esdras, a Bíblia diz que ele fez um púlpito de madeira, colocou pessoas ao seu lado para lhe auxiliar, porque ninguém faz nada sozinho, embora tenha alguns que queiram fazer, mas não vai longe, não faz. E ali ele começou a ler a palavra e interpretar para o povo. E o povo começou a ver o quanto eles estavam fora dos preceitos de Deus. E aí começou a chorar, e aí começaram a se lamentar, e começaram a rasgar suas vestes, mostrando toda a sua humilhação perante Deus. Mas é a palavra que faz isso. Avivamento não vem com gritaria, não vem com festa, não vem com nada disso. Vem com amor pela palavra, o ensino da palavra de Deus. Tem que estar queimando no coração. Todo crente tem que queimar no coração dele o desejo de aprender a palavra de Deus. Eu já disse isso ao Fabiano e vou repetir aqui agora nessa aula. Quando eu ver a nossa igreja aqui e outras igrejas num culto de ensino, com fila de pessoas aguardando sair aquele que está dentro para entrar outro para assistir o ensino, quando eu ver as escolas dominicais lotadas de gente para ouvir a palavra, com desejo de ouvir a palavra, aí eu acredito que virá um avivamento. Nós temos que orar sim, pedir esse despertamento, mas o que a gente infelizmente vê não é isso. O amor pela palavra de Deus parece que está cada vez menos, porque nós temos que amar a ponto de cumpri-la, fazer o que está escrito aqui. Nós temos que amar a ponto de ouvir a palavra e chorar. Paulo diz que tem uma tristeza que é boa, que é a tristeza de Deus, que Deus tem uma tristeza que é a tristeza do pecado, que eu lembro que eu fiz algo errado e choro por aquilo. Eu não quero mais aquilo, eu me arrependo, deixo aquilo e sigo uma vida diferente através da palavra de Deus. Então o avivamento vem, como foi aqui no caso nessa época de Esdras, Neemias, Zorobabel, Zacarias, Ageu, mas foi através da palavra. É a palavra que cura, é a palavra que limpa, é a palavra que conserta, é a palavra que dá vida, é a palavra que exorta, é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. E só tem um jeito, meu amigo Fabiano, de aprender a Bíblia Sagrada, é lendo, é participando de culto de ensino, como eu já disse, é participando de escola dominical, curso teológico, enfim, é tendo amor pela palavra, é o culto doméstico, é a reunião da família. A Bíblia tem que estar ali, ela tem que ser o centro de tudo.
lendo, compreendendo, pedindo ao Espírito Santo que nos dê iluminação espiritual, que ilumine a nossa visão para entender o que está dizendo, para sentir que aquilo está nos incomodando e tirar da nossa vida. Você quer ver uma coisa? A Bíblia diz, eu não vou lembrar agora, mas a Bíblia diz em um dos salmos que a palavra de Deus é como um espelho. Quando a gente vai num espelho, o que a gente vai fazer na frente do espelho? Vai ver lá como é que está a aparência, como é que está a roupa, está o cabelo, não é isso? Pois é. Mas se só olhar no espelho e ver que está com o cabelo desarrumado e for embora, o que vai acontecer? Nada, o cabelo vai continuar desarrumado. Então é preciso ação, precisa pôr a mão, precisa arrumar, ajeitar. Ou seja, a Bíblia é o espelho, ela mostra a nossa situação. Ela mostra para nós o que tem que ser feito, como nós estamos. Agora, se a gente não quiser, vai continuar do mesmo jeito. Ela continua sendo a palavra de Deus, mas não vai ter efeito na vida, porque não foi dado valor, né? Então, nós vemos nesse exemplo de Esdras e de Neemias, a palavra de Deus foi que convenceu aquele povo, foi o que transformou a vida deles. Aí nós vamos para o terceiro tópico, fala aqui, a palavra de Deus deve ser ensinada. Deus ordenou que a sua palavra fosse ensinada a todo o povo, de 7 em 7 anos, conforme está lá em Deuteronômio. Além da leitura da lei de Moisés, que se fazia a cada sábado, os escritos e os profetas deveriam ser lidos e explicados ao povo em convocação solene a cada 7 anos. Jesus ordenou o ensino da sua palavra. Na grande comissão, Jesus ordenou que seus discípulos ensinassem a todas as nações a guardarem tudo que lhes tinha mandado. É a palavra, não tem outro caminho. Não existe revelação, não existe nada, existe a palavra. Nós temos que entender isso. A maior revelação está aqui, é a palavra. Não espere uma nova revelação, um novo livro, uma nova lei, uma nova ordem, nada disso. Tudo que precisamos para chegar até o céu está aqui. E para chegar ao céu, nós temos, eu vou voltar aqui Fabiano, na minha estrada aqui, o caminho para o céu é aqui. Todos os dias nós pavimentamos um pouquinho dessa estrada para o céu. O fim dela vai ser na glória, no céu, mas é feito aqui. Se estiver bem arrumado aqui, chega lá. Se não tiver, não chega, está na Bíblia. Aí diz então que a palavra tem que ser ensinada, né? Jesus falou isso, o apóstolo Paulo conhecia a importância do ensino da palavra. Olha o que ele disse: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que pregues a palavra. Paulo falando a Timóteo, está lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2. Diz aí: o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Se a ensinar, haja dedicação ao ensino. Nós que somos professores e que recebemos essa vocação, essa bênção de Deus de ensinar a sua palavra, a gente sofre, viu, Fabiano? Primeiro porque você não é popular, é impopular, né? Porque ensinar a verdade não traz popularidade, né? Então, já vá crendo, já vá pensando nisso, que você não vai ser popular. E segundo, que as pessoas hoje, na época que estamos vivendo, os crentes, claro que tem as suas exceções, mas uma grande maioria está com aquilo que a Bíblia fala, que Paulo falou para Timóteo, estão com comichão nos ouvidos, ou seja, só a Bíblia não satisfaz mais, a Bíblia não é o suficiente, ficam buscando e querem trazer ensino extra bíblico, trazer coisas que eu não sei nem de onde arrumo, porque chega cada coisa para a gente, né, Fabiano? Que eu não sei de onde vem. Por quê? Porque parece que só a palavra de Deus não é mais suficiente. Preciso buscar coisas, querem descobrir coisas que não está. Se não está revelado aqui, se não está aqui para nós, não está. Não adianta. Não adianta querer saber se já existia população antes de Adão e Eva. Tem gente que discute sobre isso. Primeiro, que benefício vai trazer isso para nós? Nenhum. E depois, fique com a palavra. Por isso Paulo fala a Timóteo, pregue a palavra, não saia dela. Quarto subtópico, resultados do ensino da palavra de Deus.
O ensino da palavra de Deus gera temor a Deus. Deus falou: ajunta-me o povo e os farei ouvir a minha palavra, para que me temam todos os dias que na terra viver. Guarda os mandamentos do Senhor para o temer. Então, esse ajunta aqui é toda a família, é todo cristão, é todo crente. Não dá para entender, e eu não vou conseguir entender isso nunca. Como é que eu vou servir a Deus? Como é que eu vou ser servo de Jesus? Vou trabalhar no reino de Deus se eu não me dedicar a conhecer o manual dessa obra toda? Se eu não fizer nada para aprender o que está escrito aqui. E tem mais uma coisa também. Às vezes a gente quer ler, entende, mas quer fazer segundo a Bíblia, não é o segundo o Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, Marcos, Lucas e João. Não, é o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Márcio. Eu leio, entendo, mas quero fazer do meu jeito. Não vai dar certo. Fazendo do meu jeito, eu posso até agradar muita gente, mas eu não vou agradar a Deus. Fazendo do meu jeito, eu posso chegar em muitos lugares, mas no céu não vou chegar. É carreira perdida, não vai chegar. Você quer ver um exemplo, Fabiano? Vou dar um exemplo aqui. Claro, para nós entender. A Bíblia diz assim, Jesus falou isso, está registrado em Mateus 6, capítulo 6, do versículo 14 e 15, sobre perdão. Jesus disse assim, eu vou resumir: se não perdoar, Deus não perdoa as tuas ofensas. Se eu não perdoar quem me fez a ofensa aqui, Deus também não perdoa as minhas ofensas. E olha que eu faço ofensas o dia inteiro. Eu tenho que estar pedindo perdão para Deus o dia todo. Tá. Então, se eu não perdoar, eu não sou perdoado. Quantos e quantos crentes que não querem obedecer esse mandamento? Querem viver segundo a Bíblia escrita por eles. Eu perdoo, mas fique lá. Eu perdoo, mas não quero mais andar junto. Nada disso. Não é. O padrão de perdão tem que ser o de Jesus. É um mandamento. Perdoa a ofensa, Deus se perdoa e continua caminhando junto. Nós não queremos ir para o céu junto? Vamos junto. É assim. Você quer ver outro exemplo? Mateus 5, 23 e 24. Ainda sobre isso que eu estou falando. Perdão. Jesus disse assim, evidente, ele estava no tempo dele, lá no templo, então as pessoas estavam levando os sacrifícios, tal. Ele estava lá olhando e ensinando os discípulos. Ele falou: olha, se você vir trazer a tua oferta aqui no templo, e você lembrar que teu irmão te fez alguma coisa, deixa a tua oferta aqui, vai lá, conserta com o teu irmão, e depois volta e apresenta, que daí Deus aceita. Como é que é, Senhor? Se fosse nós, já poderíamos perguntar: como é que é? Ele me ofendeu e eu vou ter que ir lá pedir perdão? Esse é o padrão de perdão de Jesus. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? Que às vezes nós lemos, entendemos, mas queremos aplicar a nossa ética. E não é assim. Vida com Jesus é na ética de Jesus. A ética de Jesus é a contramão do mundo. É como se você está indo por uma avenida e está vindo todo mundo contra você, e você tem que passar pelo meio de todos. A ética de Jesus é dar a segunda face. A ética de Jesus é caminhar a segunda milha. A ética de Jesus é orar pelos inimigos, é amar os inimigos. Isso é ensinamento bíblico. E às vezes nós entendemos tudo, mas queremos fazer do nosso jeito. Não vai funcionar. Como disse e repito, chegamos em muitos lugares, menos no principal, que é o céu. Ainda aqui nós estamos no tópico 4, é isso, Fabiano? Isso. Então tá bom. Fabiano fica ali me ajudando, né, Fabiano? Deus falou: ajunta o povo. Aí tem o resultado do ensino da lei. Nós já vimos ali que o povo começou a confessar os seus pecados e a abandonar e ter uma vida transformada. O que nós precisamos entender é que se nós não quisermos que o Espírito Santo transforme a nossa vida, ele não vai transformar. Não vai. Nós precisamos colaborar com o Espírito Santo. A salvação, não há nada que se possa fazer para pagar, para comprar, nada.
para ter a salvação. A salvação é uma graça de Deus, é uma dádiva de Deus. Aceita Jesus como Salvador, já ganhou a salvação, está salvo. Agora, manter a salvação, fazer a manutenção dessa salvação, é sim por nossa conta. Nós precisamos colaborar, precisamos ajudar. E aí é que precisamos ter o fruto do Espírito, lá de Gálatas 5:22, que o apóstolo Paulo ensina. Fruto é gerado. E é preciso, então, que eu colabore para que esse fruto seja gerado. Então, eu preciso, sim, esse ensinamento que tem por aí, de uma vez salvo, sempre salvo, não passa na hermenêutica séria da Bíblia, não passa. Tanto é que Jesus disse que naquele dia chegarão muitos e vão dizer assim: mas Senhor, no seu nome eu expulsei demônio, curei, fiz milagre, arrastei multidão. E Jesus vai dizer o que para eles? Aparte de mim, porque eu não te conheço. Então, se fosse uma vez salvo, sempre salvo, eles estariam salvos. Ainda o ensino da palavra implanta normas espirituais nos crentes. Essas normas, no subtópico 2 está isso. Essas normas dão forma às manifestações da nova vida daquele que se converte, naquele que pela operação do Espírito de Deus passa a andar nos estatutos de Deus. Aqui, vejamos algumas dessas manifestações da nova vida. Olha o que tem que se manifestar na vida do crente, na vida do cristão, na vida do discípulo, da discípula de Jesus. O crente é honesto a toda prova. Isso tem que se manifestar, né? E aqui tem várias referências bíblicas. Vou passar uma, Romanos 12:17. O crente jamais mente. Tem que se manifestar isso na nossa vida. Puxa, mas a mentira vai me beneficiar na terra? Vai, pode até te beneficiar. Primeiro que o benefício não vai durar muito, porque a verdade prevalece sempre. E segundo que no céu não entra, não adianta. Se o objetivo é ser salvo, então tem que enquadrar aqui. É melhor perder aqui na terra, mas não perder a salvação. Aqui eu vou deixar também Isaías 63:8 fala sobre isso. O crente jamais mente. A letrinha C aí, Fabiano, diz assim: o crente jamais se apodera de alguma coisa que não seja dele. Aquele que furtava, não furte mais. É o que Paulo escreve aos Efésios 4:28. E ainda diz: Zaqueu, depois de salvo, queria restituir aquilo que havia defraudado. Então, sem jeitinho brasileiro, quer ir para o céu sem o famoso jeitinho brasileiro. Não tem. O que é meu, o que não é meu, não é meu. E, repito, a verdade sempre prevalece. Porque Jesus é a verdade. Ele falou: sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nada é maior do que Jesus. Não adianta, né? E até coisa assim, Fabiano, em casa, né? Às vezes queremos cobrar dos filhos para que não mintam, para que sejam honestos, mas às vezes o pai e a mãe não demonstram isso, não mostram isso para a criança. Porque a educação é muito mais o exemplo do que a fala. Então, às vezes, o exemplo que está acontecendo não é aquilo. O filho está vendo outra coisa, né? O filho está vendo o pai furando sinal, andando na contramão, no trânsito, brigando e etc. Em casa, toca o telefone, o filho escuta a mãe dizer: olha, diga que eu não estou. Olha a confusão na cabecinha dele. A mãe está ali dizendo que pode dizer no telefone que não está. Isso é mentira. Isso aí vai sendo impregnado ali. Como cobrar depois de uma criança dessa, se ela está se criando nesse ambiente? E na casa de um crente ainda, isso não pode existir de forma alguma. Então, o que traz esse conhecimento? O que vai fazendo essa limpeza na nossa vida? É a palavra. Quanto mais eu chego perto da Bíblia, mais santo eu fico. Como assim? Mais santificado, mais separado. Olha aqui, ó. O crente não pode mentir. Eu já começo a pensar: puxa, eu vou ter que começar a mudar meu estilo de vida. Eu não quero mentir. Eu não quero me apoderar daquilo que não é meu, né? Não minta, nem que seja um maravilhoso benefício, mas é aqui. Não vai te levar a lugar nenhum, muito menos a salvação.
O crente jamais dá falso testemunho de alguém. O ensino da palavra dá conhecimento. E aqui diz que o conhecimento consolida a força, porque pelo conhecimento podemos saber o que nos é dado gratuitamente por Deus. O conhecimento nós adquirimos através dos livros, através da Bíblia. E aí com o conhecimento nós vamos pedir a Deus sabedoria, porque o conhecimento aplicado com sabedoria de Deus, aí sim é uma benção. Aí nós vamos errar muito menos. Ainda vamos errar porque somos humanos e imperfeitos, mas menos, né? Porque temos o conhecimento bíblico, estudamos a Bíblia, conhecemos o que é um texto e um contexto. O que acontece muito por aí, as pessoas pegam um versículo isolado e em cima daquele versículo criam até uma doutrina, criam ensinamentos fabulosos, mas em cima de um versículo. Tem um texto, tem um contexto, tem que ver para onde aquele versículo vai levar, onde aquele texto vai levar. Esse é o verdadeiro ensino bíblico. Jesus falou, Fabiano, sobre dois construtores, uma parábola que ele contou sobre os dois construtores. Está lá em Mateus capítulo 7, do versículo 24 ao 27. Ele diz que havia dois homens construindo duas casas, cada um construindo a sua. Um construindo na areia e o outro construindo na rocha. O material era o mesmo, a mão de obra era a mesma, tudo a mesma coisa. Cada um tinha, não era material menos inferior que o outro, não. Só que a aplicação desse material é que estava sendo a diferença. O que fez a casa na rocha teve mais trabalho, teve que cavar, teve que cortar pedra, enfim. E o da areia não, né? Experimentou já fazer alguma coisa na areia? A areia é fácil de cavocar, né? Porém, quando veio a tempestade, veio o vento, veio a chuva, e é importante notar que veio para os dois, veio para o prudente e veio para o insensato. Ou seja, não é porque eu sou crente, porque eu sou salvo em Jesus, que eu estou imune dos problemas da vida, que não vai acontecer comigo. Vai acontecer com o que não crê e com o que crê. Está aqui o exemplo que Jesus conta em Mateus 7. Aí, veio o vento, veio a chuva. A casa que foi construída na areia, caiu. E diz ainda o texto, Jesus falou que foi grande a sua queda. Ele dá ênfase, foi grande a sua queda. E a casa que foi construída na rocha, permaneceu. O que ele está ensinando ali, nesse texto? Vida espiritual. Qual é o alicerce da sua vida espiritual? Onde que está fincado os seus alicerces? Na rocha ou na areia? Eu tenho um amigo, Fabiano, querido amigo, que há alguns anos atrás acabou perdendo um dos seus entes queridos, faleceu uma pessoa de sua família. E ele se revoltou contra Deus e abandonou o Evangelho. Até hoje não quer mais saber de Evangelho. É uma lástima, é triste isso. Por que eu estou falando isso? Porque certamente os alicerces desse meu amigo não estavam na rocha, não estavam na palavra, não. Estava em muita promessa e muita coisa que se fala que se perde no ar. Porque se estivesse na palavra, ele jamais abandonaria Cristo. Até porque a morte faz parte da vida. Nós temos que morrer um dia. Nós vamos ter que morrer. Então nós temos que nos preparar para morrer e passar a eternidade com Cristo. Mas não está escrito em nenhum lugar da Bíblia que não vai morrer. Vai. Então onde estão os seus alicerces, os meus alicerces? Quando vinha a chuva, quando vinha o temporal, quando vinha essa fase, como estamos passando agora, dessa pandemia toda, desse vírus, tudo está acontecendo. Onde estão os nossos alicerces? Está em Cristo? Está na palavra? Então vai cair umas telhas da casa, mas não vai cair a casa. Depois se arruma lá e continua firme na presença de Deus. O apóstolo Paulo diz assim: quem nos separará do amor de Deus? A fome, a nudez, a perseguição, a morte? Nada pode nos separar do amor de Deus. Eu estou dizendo que não temos que sofrer, chorar, nada disso. Eu estou dizendo que não podemos deixar de Jesus pelos acontecimentos terrenos, porque acontecimentos terrenos vai acontecer de qualquer forma, de qualquer jeito vai ter que acontecer. Então quando chegar o inverno na sua vida, não deixe de Jesus, firme-se na palavra, firme-se cada vez mais na promessa de Jesus, Mateus 28, 20.
Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Os séculos não se consumaram ainda. E todos os dias é todos os dias. Isso é ensinamento bíblico. É isso que precisa para ser um crente produtivo, sadio, firme com Jesus. Tem que conhecer a palavra. Aqui, então, nós temos ainda o conhecimento da consolida. Pelo conhecimento da verdade podemos alcançar a libertação. Pelo conhecimento podemos saber que Deus quer que todos venham, todos os homens, todos os seres humanos venham ao conhecimento da verdade. Então nós precisamos ter alegria no coração de aprender a palavra de Deus. Isaías, no capítulo 28 do seu livro, no versículo 10, Fabiano, ele nos dá um ensino de perseverança. Ele diz assim: é mandamento sobre mandamento, é regra sobre regra, é mandamento e mais mandamento, é regra e mais regra. O que isso quer dizer? Quer dizer que é um processo. Não se aprende tudo num dia, num ano, num mês, 10 anos, não. É um processo. É a conta-gota, mas são gotas preciosas que vão ficando na mente e no coração. Então nós temos que aprender todos os dias os mandamentos e as regras da palavra de Deus. Jesus disse: o meu povo, o povo erra por quê? Porque não conhece nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque se conhecer as Escrituras e o poder de Deus, não vai errar, vai acertar. E pode até, em um momento ou outro, ter um erro, mas já entende que precisa consertar, porque a palavra de Deus é clara. Hebreus 12:14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Sem estar separado para Deus não vai ver, sem ser santo não vai ver. Mas antes tem que seguir o quê? A paz. Sem ter paz com as pessoas, também não tem santificação e não vê a Deus. É a palavra. Esse negócio que a vida é do meu jeito, não existe. Já falei isso aqui e repito. Não é mais do meu jeito. A minha vida eu entreguei a Jesus, é do jeito dele. Eu tenho que entrar na forma, entendeu? E na forma que Jesus quer. E para isso ele me dá graça. Para isso o Senhor me dá sabedoria, me dá graça. O Espírito Santo todo dia está me ajudando, está me ensinando. Mas eu preciso querer esse ensinamento para a minha vida. Paulo ainda diz a Timóteo também, Fabiano, para ele persistir em ler. Está lá em 1 Timóteo 4:13. Paulo diz: persiste em ler, em exortar, em ensinar. Mas antes de exortar e de ensinar, ler. Leia a Bíblia. Leia. A Bíblia, meus alunos e alunas da escola dominical, não é caixinha de surpresa, não, de promessa, né? Não é caixinha de promessa. Não é livro de autoajuda. Não é livro mágico. Não adianta deixar a Bíblia no Salmo 91 aberto, de amarelar as folhas. Não vai adiantar nada. Ela não é amuleto. Ela é a viva, santa, maravilhosa palavra de Deus. Leia e Deus fala com você. Leia, preste atenção que o Espírito Santo está te ensinando. Inclusive agora, através dessa aula aqui, é Ele que está dirigindo essa aula, é Ele que está falando. Nós nos preparamos, estudamos, mas somos meros instrumentos na mão de Deus. Quem fala é o Espírito Santo. Então tem que ler, né? E não adianta dizer que não tem tempo, porque tempo todos nós temos igual. O que nós precisamos é administrar nosso tempo, saber como é que nós vamos levar esse tempo. Mas todos nós temos o nosso tempo. Leia a palavra de Deus, você vai descobrir a alegria, o prazer de ler a palavra do Senhor. Paulo fala isso para Timóteo, diz: olha, Timóteo, leia e depois que você leu, você vai ensinar. Não queira antecipar as coisas. Para encerrar nossa aula, Fabiano, eu lembrei de uma historinha, de um menininho que morava numa fazenda e queria ganhar um cavalo de todo jeito. Mas o pai dizia para eles: quando você crescer, você ganha. Quando você crescer, o pai te dá um cavalo. Mas daí um dia ele falou: mas pai, que tamanho que é esse crescimento que eu tenho que ter? Aí o pai falou, olhou para a caminha dele e falou: quando se for maior que essa cama, você vai ter o teu presente. Tudo bem, passou tempo.
Quando foi uma manhã, o pai e a mãe acordaram com os gritos emocionados do menino, foram lá no quarto, Fabiano, para ver o que tinha acontecido. E ele falou: pai, pode comprar o meu cavalo porque eu já cresci mais do que a cama. Acontece que ele estava atravessado na cama. Aí o pai olhou e disse: filho, mas o teu crescimento não é correto. Sabe o que eu quero dizer com isso? Tem muitos crentes crescendo atravessado, de forma errada. Não é crescimento correto. Não permanece. Não dá crescimento, dá inchaço, e inchaço não é saúde. Saúde é crescimento, é passo a passo. Lembra de Isaías? Mandamento sobre mandamento, ensino sobre ensino, escola dominical sobre escola dominical. Venha na escola dominical. Da criança ao idoso, tem material de qualidade para eles, tem Bíblia. As nossas revistas de escola dominical são comentários bíblicos, são tirados da Bíblia. É da Bíblia que passa para cá, com um pouco mais de facilidade para a gente entender. Então, se você quer ganhar o presente de Deus para a sua vida, cresça de maneira correta. Não cresça às pressas, não tenha pressa de crescer. Calma, é no tempo de Deus. No tempo de Deus nós vamos alcançar a vitória. Com toda certeza nós vamos, aquilo que Deus tem para nós, Ele vai nos dar, mas nós temos que entender que é no tempo dele. Esperei com paciência no Senhor, Salmo 40, né? E Ele me ouviu. Então calma, Deus vai, o que tem para você. Eu sempre digo que a única pessoa que pode tirar aquilo que Deus tem para a minha vida, sabe quem é, Fabiano? Sou eu mesmo, ninguém mais vai tirar. O que tem para a minha vida, o que Deus tem para o meu ministério, Ele vai me dar. Agora, eu preciso do quê? Obediência, submissão e entender o tempo certo. Não é tempo ainda. É tempo de ajudar outros. Não é tempo de ser o protagonista, estar na frente. Mas, de repente, vai chegar o teu tempo. Tá? Então, não faça como aquele menino. Espera crescer normal, que daí é saúde, não é inchaço. Eu quero ler um versículo para nós terminar aqui, Fabiano. Apocalipse, o último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo 1 e versículo 3. No livro de Apocalipse há sete bem-aventuranças. O que é uma bem-aventurança? Bem-aventurança é uma citação de felicidade. Bem-aventurado quer dizer feliz, e até muito feliz. Isso quer dizer bem-aventurado. Jesus no Sermão do Monte disse assim, Mateus 5, se eu não me engano, disse assim, bem-aventurados que choram porque serão consolados. Ele estava dizendo que feliz aos que choram porque serão consolados. Então, Apocalipse tem 7 bem-aventuranças, e uma delas, a primeira, é essa aqui, Apocalipse 1, versículo 3, bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Bem-aventurado, feliz é quem ama a palavra de Deus, quem lê a Bíblia, quem segue a Bíblia. Pode ter certeza, erra menos, sofre menos, porque é orientado pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo, que é o intérprete dessa palavra. Que Deus abençoe e que você possa amar a palavra de Deus, amar a Bíblia. Comece a ler ainda hoje, comece a ler, que eu tenho certeza que Deus vai falar com você, porque a promessa não é minha, é dele. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém.